Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 1. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Curve a sua cabeça, vamos estar orando agora. Pai Santo, eu clamo a Ti, ó Deus, porque Tu possa nos dar sabedoria para estudarmos a Tua palavra, Senhor Deus, e colocarmos ela em prática em nossas vidas. Deus Santo e Poderoso, eu clamo. Eu clamo, Pai, sobre este povo, em nome de Jesus, que nenhum espírito maligno tenha poder de atuar no nosso meio. Senhor, que os ouvidos estejam aptos para ouvir, e os olhos estejam aptos para ver, e o cérebro esteja apto para poder aprender. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, há várias festas judaicas anuais. A primeira grande festa é a Páscoa. Amém? Olhem para mim agora. Aleluia. Não se preocupem com outra coisa agora, em nome de Jesus. Amém. Tá? Então, temos várias festas judaicas. As mais importantes são a Páscoa. Amém? Estamos juntos? Amém. Temos a festa de Pentecostes, que é chamada também de Shavuot. Depois vem a festa do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo. Eles celebram o Ano Novo no meio do ano, não no fim nem no começo. Então, no meio do ano, que eles chamam Rosh, que é a cabeça do ano, é mesmo onde o ano ele culmina, ali é o Rosh Hashanah, o Rosh Hashanah, e aí então tem a grande festa de fim de ano, amém? E tem a festa do Sukkot, que é a festa da nuvem, a nuvem que cobriu eles no deserto, tá? Então, a Páscoa, ela aponta para o momento em que Moisés tirou o povo do Egito. Naquela última noite, Deus disse para Moisés: vocês vão se arrumar, vão colocar roupa de quem vai sair, quem vai viajar. Prepara as vossas malas, prepara aquele bordão que lhes colocava ali algumas coisas, e vocês se arrumem como se fossem sair embora. Porque eu vou mandar o anjo da morte e vai matar todo o primogênito. Só que vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar um cordeiro, O cordeiro é o quê? É a ovelha pequena, aquela ovelha bebezinha, tá? Não é cabrito, não é bode, não. Cordeiro, tá bom? O cordeirinho. Que a ovelha, ela é muito mais mansa do que o bode. Quem aqui já criou bode? Eu já criei bode. Bode come tudo. Bode dá confusão, dá cabeçada. Amém? A ovelha não. A ovelha, ela é mais gentil. Ela não faz confusão. Amém, irmãos? Portanto, aquele cordeirinhozinho bebê mesmo. Aquele recém-nascido. Aquele cordeirinho vocês vão matar. Vocês vão usar o sangue dele para marcar
né, os umbrais da porta, né, the threshold of the doors, para o anjo da morte, quando vê o sangue, a marca do sangue, aí então ele vai, né, pensar, que seria o quê? Passar por cima. Páscoa significa passar por cima. A Páscoa tem a ver com proteção. Amém? Amém. Muito bem. Jesus Cristo, quando morreu, ele morreu na Páscoa. Por que Jesus Cristo morre na Páscoa? Porque o cordeiro que foi morto aponta para Jesus Cristo. Amém? O seu sangue, ele nos lava de todo pecado. E o sangue de Cristo, ele coloca uma marca na nossa vida. Amém? Amém? Essa marca, ela aponta para a proteção. O sangue de Cristo em nossas vidas tem tudo a ver com proteção. Amém? Amém. Nós estamos protegidos porque nós temos a marca de Cristo em nós. Aí nós sabemos, né? Foi o quê? Foi sexta, sábado, domingo, Jesus ressuscita dos mortos. Quem esteve aqui na quinta-feira à noite, teve a lição lá de Coríntios sobre a ressurreição de mortos. Que Jesus Cristo ressuscitando, nós também temos direito à ressurreição de mortos. Amém? Amém. Aleluia. Então não falte na quinta-feira. Quem mandou você faltar? Não é culpa minha, é culpa sua. Amém? Então, Jesus Cristo ressuscita. E ele vai. Diz os discípulos, Pedro viu a Jesus. Amém? Jesus encontrou os discípulos no caminho de Emaús, partiu pão com eles, conversou com eles. E lá no capítulo 1 de Atos, você vê que Jesus, ele estava ali falando com aproximadamente 500 pessoas. Isso está lá no livro de Coríntios, capítulo 15. Paulo fala isso. Ele apareceu aos 500, né? Tinham ali 500 pessoas que Jesus disse assim, olha, nestes dias, vão para Jerusalém, porque nestes dias o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão ser revestidos de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e confins da terra. Aleluia. Isso foi no dia 40. Durante 40 dias, Jesus andou pela terra. Amém, irmãos? Estamos juntos? Amém. Estamos ouvindo bem aqui? Amém. Esse número 40, ele se repete na Bíblia várias vezes. Ele tem a ver com um período em que há uma limpeza, há um preparo. Sempre, esses 40 dias, eles apontam para um preparo. Os primeiros 40 dias que nós vemos, foi quando Noé entrou na arca, amém? E choveu sobre a terra quanto tempo? 40 dias e 40 noites. E aconteceu o que com a terra? Lavou a terra de toda a violência, matou aqueles homens violentos, matou lá aquela confusão lá daqueles filhos de Deus com as filhas dos homens, matou aquela bicharada toda, tudo aquilo que não prestava, morreu, limpou a terra. Portanto, os 40 dias fala de limpeza. Nesse tempo que Jesus estava com os seus discípulos, os 40 dias, ele foi limpando, ele foi adornando, ele foi preparando. Amém, igreja? Amém. Estamos juntos aqui, nós? Amém. Os outros 40 dias está lá em Mateus capítulo 3, depois que Jesus Cristo foi batizado. É ou não é? Ele foi batizado. Aconteceu o quê? O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Não é isso? Quando o Espírito desce, há uma manifestação. Quando o Espírito desce sobre nós, há uma certeza, há uma afirmação.
Porque do céu saiu uma palavra que disse o que para Jesus? Disse assim para Jesus: este é meu filho. Amém? Amado, não é qualquer filho não. Porque tem filho que, tem um pessoal aí que tem uns filhos aí que não merece amor. Mas esse filho aí é um filho amado. Tem uns filhos desobedientes. Tem uns filhos que não vão entrar no céu não. Uns filhos mal educados, uns filhos rebeldes, filho ladrão. Esses aí não são nem filhos mais. São destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo desceu uma voz que disse o quê? Este é meu filho. Por que Deus falou isso para Jesus? Por que houve necessidade do Espírito Santo descer sobre Cristo e dizer para ele: tu és meu filho? Se você vai no capítulo 4, o Espírito Santo, ele leva Jesus, diz que ele expeliu Jesus para o deserto. Né? Quanto tempo Jesus passou no deserto? 40 dias. Por quê? Por que 40 dias? Mesma razão dos 40 dias lá de Noé. Houve ali um preparo na vida de Jesus. O deserto é um lugar que não tem nada. Lá no deserto você não tem cassino, lá no deserto não tem restaurante, lá no deserto não tem televisão, não tem internet, não tem Facebook. Lá no deserto só tem o Espírito Santo de Deus cuidando de você. Amém? Esse número 40 ele se repete. Moisés, ele sobe, né? Ele sobe lá, né? Moisés, ele recebe a lei, né? E ele sobe, fica quanto dia lá em cima? 40 dias. Ele fica lá. Na presença de quem? De Deus. Amém, irmãos? Tudo isso não é coincidência. Tudo isso são evidências, são tipificações, são tipos e sombras apontando para Jesus Cristo. Amém, irmãos? E lá no deserto, Satanás, ele chega para tentar Jesus. E ele faz uma tentação de Satanás para Jesus 2 vezes. Foi o quê? Ele fez uma pergunta para Jesus. Se tu és filho de Deus. Ele tenta trazer dúvida. Você vê que a tentação dele não era o fato de Jesus estar com fome. Ele disse: se tu és filho. Por que ele fala isso? Porque Deus afirma para Jesus lá do céu que ele é o quê? Que ele é filho, amado. O Espírito Santo, ele traz a convicção para nós de que nós somos filhos. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele traz essa convicção. Eu sou filho, eu tenho certeza, porque o Espírito Santo, ele testemunhou para mim que eu sou filho. Amém. Então, não tinha mais dúvida. Deus já havia dado para o seu filho certeza de que ele era filho. E não somente um filho qualquer, um filho amado. Amém? E 2 vezes Satanás vem: se tu és filho, né, faz com que essas pedras se tornem pão. A resposta de Jesus foi o quê? Nem só de homem. Nem só de pão viverá o homem. Mais do que? Toda palavra que procede. Por que Jesus falou isso? Porque a palavra que procedeu da boca de Deus foi o quê? Tu és meu filho. Amém, irmãos? Satanás vai vir para poder tentar você, para poder trazer dúvida, para dizer que não, você é filho do Gungunhana, você é filho do não sei o que, do Chacazulo, você é filho lá da mãe das águas. Satanás vai vir para trazer confusão para a tua mente, só que o Espírito Santo vai dizer o quê? És o quê, irmão? De quem? De Deus. É por isso que você precisa do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 14, não vos deixarei órfãos.
Porque o Espírito Santo, ele traz essa convicção de que somos família de Deus. Amém? Então, aí veio essa convicção. Depois dos 40 dias que Jesus saiu do deserto, ele começa a pregar lá no fim do capítulo 4, dizendo de Mateus, ele fala assim, né, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É a hora de você se arrepender. É a hora agora de você vir. Jesus foi preparado para anunciar o Evangelho. Amém? Agora vamos aqui então. Jesus, no capítulo 1 de Atos, ele sobe e os anjos descem e dizem, olha, da mesma maneira que viste ele subir, ele vai descer. Amém? Amém. Isso era o quê? 40 dias depois da Páscoa. A Páscoa celebra o dia que Moisés saiu do Egito com o povo. Amém? 40 dias depois, Moisés chega no capítulo 19 de Êxodo. Vamos lá. Êxodo, capítulo 19. Amém? Ele chega ali, Êxodo 19, verso 10, tá? Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, aleluia, e purifica-o hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Amém? Tá bom? Esse momento aqui é o momento em que Moisés recebe do Senhor a palavra de Deus, o Torá, as leis. Presta bem atenção para isso, tá? Isso aqui é exatamente o dia de Pentecostes. Isso aqui é exatamente, presta bem atenção naquilo que eu estou falando para você aqui agora. Pentecostes aponta para 50 dias. 50 dias depois da Páscoa. São 5 semanas de 7 dias. Amém? Não, desculpa. São 50 dias. São 7 semanas de 7 dias. 7 vezes 7 dá quanto? 49. Amém? Próximo dia é o dia do Shavuot. É o dia que ele recebe a lei. Esse dia aqui foi dia 1 de junho desse mês. Dia 1 de junho desse mês começou a festa de Pentecostes em Israel. Então você vê, não há coincidência, irmãos. Tá bom? Aqui, Moisés diz o que para o povo? Vão se lavar. Vão se lavar. Por que essa lavagem? Porque isso aqui é uma lavagem cerimonial, uma lavagem de purificação. Aqui é que começa, a doutrina do batismo para purificação. Porque o povo foi se lavar. Foi se lavar porque eles não estavam preparados para receber a lei desse jeito. Amém? Interessante que o povo ficou lá se lavando quantos dias? O que diz aqui no verso 10? Hein? Verso 11. Lavem-se, o 10 e 11. E o povo e o purifica o hoje e amanhã. 2 dias, Por quê? No verso 11. E estejam prontos no terceiro dia. Amém?
Por que 3 dias? Presta bem atenção. Jesus Cristo, ele ficou morto quantos dias? 3 dias. No 3º dia, ele ressuscitou. Amém? No 3º dia, a palavra do Senhor veio a Israel. Amém? Se você vai lá em João capítulo 1, você vê o que está escrito lá em João capítulo 1. Diz que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Amém? Jesus Cristo é a palavra de Deus. Aleluia. Essa palavra que desceu aqui para o povo aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a palavra. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Aleluia. Estamos juntos, né? Amém? Então agora chegamos na festa de Pentecoste. Festa de Pentecoste, você vai lá no capítulo 2, né? No capítulo 2 de Atos, né? E lá está escrito o quê? Vamos lá. Capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isso é o que então? Já é o último dia de Pentecostes. Cumprindo o dia, não é que chegou a festa, aquilo já era o fim da festa. Portanto, o Pentecostes é celebrado da seguinte maneira: o povo ele faz uma cabana de palha, e eles ficam lá celebrando Deus, fazem suas refeições lá, né? Uns até chegam a dormir lá, mas eles ficam juntos em família, orando, cantando e lendo a palavra de Deus. Durante 3 dias, eles leem a palavra. Sabe? O que Jesus diz para Nicodemos? Ele fala para Nicodemos assim: Nicodemos, é necessário você nascer de novo, da água e do Espírito. A água aponta para a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Não tem nascimento de novo se a palavra de Deus não faz parte da tua vida. Amém. Não tem nascimento de novo se você não estuda a palavra de Deus. Não é só movimento do Espírito, não. É necessário que esses 2 elementos, a água que é a palavra e o Espírito de Deus, possam estar agindo na tua vida de uma maneira assim, conjunta. Isso tem que trabalhar, né? O povo passou 3 dias. Jesus disse o que para eles? Vão para Jerusalém. Aqueles 500 que estavam ali, ele falou: vão para Jerusalém, vão, não fiquem aqui. O lugar é Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era onde estava a palavra. O templo era em Jerusalém. Os que ensinavam a palavra estavam em Jerusalém. Jesus mesmo, ele fala aos seus discípulos: no assento de Moisés estão os escribas e os fariseus. Escutem o que eles dizem, porque eles pregam a palavra de Deus. Jesus fala: não façam o que eles façam, porque eles são hipócritas, mas a palavra que eles pregam é boa. Amém, irmãos? Amém. Aqui então, eles vão para lá. E estavam lá reunidos, no mesmo lugar. Então só podem estar pessoas unidas no mesmo lugar se eles estiverem no mesmo propósito. Estavam ali unidos no mesmo lugar. E ouviu o quê? De repente, veio do céu um som. Aleluia. O que desce? É um som. O que veio sobre Jesus quando ele foi batizado? Veio o quê? Veio uma voz, veio um som. Aleluia. Veio a palavra, veio um som. Veio um som, mas não é um sonzinho. Um som suave, como muita gente pensa que é, não. Veio um som como de quê? Como de quê, irmãos? Como é que está na vossa Bíblia aí? De um vento forte, de um vento impetuoso. Então o Espírito Santo não é um vento.
Muita gente diz aí, vento do Espírito. Não, o Espírito Santo é som, é barulho, é uma coisa que vai chegar presencial na tua vida. Ele vai se apresentar, ele chegou. Amém. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala. Glória. E ele chegou sobre eles, aleluia. Amém. E passaram a falar em o quê? Em outra, quer dizer, encheu aquela casa, aquele som encheu. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Portanto, meus irmãos, para receber o Espírito Santo, você tem que estar purificado. Não é de qualquer maneira. Eles passaram 3 dias se purificando para poder receber. Esses 3 dias aqui do Shavuot, esses 3 dias que eles passam celebrando, e é justamente isso. Dia 1 de junho, 2 de junho, 3 de junho foi o último dia. Exatamente. 3 dias. Por que 3 dias? É porque você precisa se preparar. Glória. Aponta para o preparo de cada pessoa. Preparo individual. Eu vou me preparar. Eu vou chegar na presença de Deus limpo, preparado, purificado. É por isso que nós batizamos com água. A gente batiza com água porque é o batismo do arrependimento. Essa pessoa que vem às águas, ela está dizendo assim: eu estou arrependido, eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar purificado. Mas muita gente não quer purificação. Eles querem movimento, querem barulho. E aí, criam barulhos como nós temos visto hoje. Cria um movimento do Espírito, mas é um movimento falso. É sapateado, fica aí rodando as baianas, igual nos terreiros de macumba, de feitiçaria por aí. Isso é carne, irmão. Carne não é espírito. O espírito ele se move pela água, pela palavra. A água aponta pela palavra. Aqui não diz que eles estavam sapateando. Aqui não diz que eles não estavam rodando. Eles estavam o quê? Como é que eles estavam lá, irmãos? Reunidos no mesmo lugar. Reunidos cumprindo o mandamento do Pentecoste. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos estar na presença de Deus aqui hoje. Aí o Espírito Santo ele se move, porque onde a palavra de Deus entra, ela purifica a pessoa, ela limpa a pessoa. Aquilo que a pastora Nádia pregou hoje, né, da mosca, é uma coisa séria isso. Né? A mosca vem e você enxota a mosca. Mas por que a mosca está aqui? Porque tem sujeira. Aí muita gente aí está repreendendo os demônios. Sai em nome de Jesus, está amarrado, não sei o que, eu te expulso daqui. O que você está fazendo? É igual como a gente fala lá na beira, né? Mobeira Nútia, né? Abanador de mosca. É o trabalho mais inútil que existe. Aquela pessoa que fica abanando a mosca. Qual é o teu trabalho? Não, eu sou abanador de mosca. O que é mais fácil? Abanar a mosca ou tirar o lixo daqui para a mosca não voltar? Mas tem muito crente abanador de mosca aí, Mobeira Nútil. Fica aí abanando, sai demônio, suca demônio, suca. Enquanto que a vida, ele não toma banho. Se esse irmão levantar o braço, todo mundo desmaia. Por causa da sujeira. É por isso que a mosca vem. E tem muito crente sujismundo. Crê em Deus, crê na palavra, conhece bem, recita, até espanta demônio. E tudo bem, você é até capaz de espantar uma mosca ou duas. Amém? É capaz. Você é capaz de espantar, mas ela volta. As irmãs dela voltam com mais 7. Como diz a palavra de Deus lá, que você expulsa o demônio da pessoa, aí o demônio vai vir lá, o espírito imundo vai vir, afinal esse aqui ainda está sujo. Mas eu não vou voltar sozinho.
O demônio vai escolhe outras sete demônios mais sujos que ele. Aquelas moscas varejeiras, aquelas grandes, aquelas verdes. Tá vendo? Vai vir e vai voltar para entrar na pessoa, para não sair mais. Porque a pessoa é abanador de mosca profissional. Em vez de se limpar pela palavra, porque quando você se limpa pela palavra, aí então, quem é que entra? Não é a mosca, não. Entra quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele faz habitação na vida da pessoa. Quem habita aqui agora não é as moscas do inferno, não. As moscas do Egito que foram lá, né, matar o faraó lá, não. É agora aqui é o quê? É o Espírito Santo que habita em você. Glória a Deus. Mas a pessoa não quer limpeza, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Não, pastor, o senhor não tem um óleo aí, não? Quanto é esse teu óleo aí, pastor? Para a gente chegar lá em casa, lá, né, ungir lá, para tudo ficar bem. Não, meu irmão, o óleo só funciona se você estiver limpo na presença de Deus. Quiser te vender, eu te vendo, que eu sou comerciante. Né? Fala, dá um preço aí, eu te vendo o óleo baratinho, 5.000 reais. Né? Você leva para tua casa aí, um óleozinho bom mesmo, orado pelo pastor Júnior. E se o pastor ele orar, já é 15.000. Mas é muita gente querendo vender o evangelho, querendo vender as coisas santas, querendo vender Quando é que Jesus vendeu o óleo? Jesus nunca vendeu óleo. Nunca. Mas o demônio chegava, ele expulsava. Porque aqui, na presença de Cristo, não é lugar de demônio. Aleluia. Se o Espírito Santo não habitar na tua vida, estou falando para você isso, uma coisa muito séria. Se o Espírito Santo não entrar na tua vida e não habitar, quem é que vai entrar? São essas moscas de Satanás que vão vir entrar na tua vida, fazer confusão em você. Então é hora de você buscar o Espírito Santo. É hora de você buscar, de você realmente chegar na presença de Deus, se limpar, tirar o pecado da tua vida, tira a inveja, tira a porfia, tira a confusão. Se você é uma pessoa confusa, você é barraqueiro, você gosta de luta, para de ficar lutando. Amém? Para de ficar reclamando. Para com isso, irmão. Jesus não se agrada disso, não. Gente que quando acorda mesmo, sabe, o africano ainda quando o africano fala, hoje é hoje, hoje é hoje. Today. Aí pronto, você sabe que aí as moscas tudo do inferno entraram aí na pessoa. Quando abrir a boca só é insulto, só é confusão, sabe? Até as cobras e os lagartos fogem da pessoa. Tem até demônio que tira férias nesse dia. Não precisa, hoje não precisa. Hoje estamos de férias. Hoje aqui temos aqui um profissional aqui. Não, é hora de você estar cheio do Espírito Santo. Em vez de sair confusão da tua vida, vai sair bênção, vai sair amor, vai sair graça, vai sair, sabe? É hora de se purificar, irmãos. Jesus morreu. Ele morreu pelos teus pecados. Ele ressuscitou, mostrando que há ressurreição para a tua vida. Presta bem atenção. O tempo que Jesus passou aqui na terra já está representado aqui hoje. Você está na presença de Deus. Amém. Só falta agora 3 dias para o Espírito Santo entrar em você. Falta um tempo pequeno. Não é 40 dias, não. Isso é um tempo curto, 3 dias. Quando Jesus falou com esses 500 que estavam lá, né, disse para eles, olha, vocês vão. Só que o problema, meus irmãos, é que 380 pessoas não foram. Só foram 120. Só quem pegou aqui o Espírito Santo foram os que obedeceram, que estavam lá. Portanto, é hora de você obedecer, que tem muita gente que não quer. Não vamos não, é longe. Jerusalém é longe. Ixi, ir para a igreja hoje é longe, para estar frio.
A gente ficou assistindo aqui o jogo do Benfica ontem, estamos cansados. O jogo acabou lá para as meia-noite, não vamos hoje não. Deus entende. Tem gente que sacrifica a igreja por causa do futebol, sacrifica a igreja por causa de uma festa, sacrifica a igreja por causa de umas merrecas aí de dinheiro. Vem na presença de Deus. Amém. Vem estar aqui. E sabe, o Espírito Santo não entrou na casa da pessoa lá não. Ele veio aonde estavam todos reunidos. Nós estamos aqui agora, estamos fazendo o que aqui? Estamos todos reunidos. O que é que impede o Espírito Santo de entrar em nossas vidas hoje? O que é que impede dele poder entrar na tua vida e começar a mudar tudo? Quem impede dos dons espirituais entrarem em você? Fique de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. O que é que impede o Espírito Santo de entrar em você? O que é que impede? Não diz para mim não, diz para Deus. Aleluia. E se você se sentiu constrangido, se a palavra foi muito pesada, sabe, e você agora está se sentindo assim ferido pelas palavras que eu falei, eu não estou nem aí com isso, meu irmão. É hora mesmo de você mesmo, como o Tiago fala, sabe, é hora de você chorar as vossas misérias. Chore mesmo aí. Ah, sentiu mal? Bom, joga mais ainda sal em cima para doer mais ainda. Chora, porque ele fala, chorar as vossas misérias. E talvez Deus vai sentir pena de você e vai te perdoar. Se essas lágrimas forem originais. Não essas lágrimas de crocodilo. Tem gente que chora para não apanhar. Não, mamãe, não me bate. Mãe nem bateu, já está chorando. Tem gente que é assim. Deixa o Espírito Santo tratar. Manda o pecado embora da tua vida agora em nome de Jesus. Aleluia. Agora mesmo onde você está, curva a tua cabeça. Começa a dizer, pecado, sai da minha vida. Pecado, sai da minha vida. Diga mesmo, eu não quero esse pecado mais na minha vida, eu não quero mais pecar. Diz para Deus, Deus, eu não quero mais pecado, eu não quero mais pecar. Eu me livro do pecado e da morte, me livro dessa confusão diária, sabe, da intriga, do mal, do ódio, da inveja. Me livra agora em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo limpar a tua vida, te limpar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Confessa o teu pecado. Mas confessar o pecado é você limpar a tua vida. Então, na hora de você limpar a tua vida. Aleluia. Vamos estar orando agora em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Deus Santo que estás nos céus. Nós clamamos, Pai, que clamamos agora. Ó Deus, que tu possas, Senhor Deus, descer sobre nós. Que um som do céu possa descer sobre nós nessa hora. O som do Espírito. Que o som do Espírito possa descer, possa mudar, possa entrar nos nossos ouvidos. Que a fé possa entrar dentro de nós. Que a convicção que somos filhos de Deus possa estar dentro de nós. Que possamos ter convicção da salvação. Ó Deus Santo e poderoso. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela tua presença neste lugar. Não presença de homens, não barulho de homens, não obras feitas pelas mãos de homens ou palavras persuasivas. Espírito, nós colocamos agora diante de ti. Faz como tu queres, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Fiquem ainda, orando em espírito, que o Espírito Santo ainda não parou de trabalhar ainda no nosso meio. Aleluia. Vamos dar continuidade ao culto agora. Ainda vamos estar em falar. Então você vai ver em sequência. Por exemplo, aqui onde nós vivemos, nós temos duas igrejas.
não muito próximas uma da outra, e todos os meses estão fazendo batismos. Você vai ver isso aí também. A quantidade de pessoas... E veja, isso aqui não é um país de língua portuguesa. E aqui só línguas oficiais são 8. E o português aqui é falado por uma minoria, menos de 1% da população. Mas nós estamos batizando todos os meses e às vezes até mais de uma vez por mês. Você vai ver os templos que nós construímos lá no país do Malawi, onde temos mais de 50 igrejas. Também construímos uma casa pastoral ali. Além disso, fomos até a Índia e ali nós pudemos abençoar um pastor com uma motocicleta. Você vai ver essa cena agora. Nós pudemos abençoar um outro pastor com algo muito mais valioso, que é uma casa. Construímos uma casa para ele apenas 5 meses, uma linda casa, dentro dos padrões indianos. E você vai ver também o pedido do nosso líder lá, pastor Peter Jorge, que vai estar sendo apresentado agora para você, um outro pastor. Esse pastor, ele é um deficiente físico, eu estive na casa dele, ele teve poliomielite, e ele precisa de uma motocicleta especial. Conhecer a missionária Sheila, lá do Nepal. Ela é uma nepalesa, e ela já abriu igrejas. E quando eu estive lá, eles me apresentaram um pedido. Ela precisava de uma motocicleta. E em setembro do ano passado, aliás, em outubro, ela pôde receber a motocicleta dela. Caríssimo para os nossos. Hoje seria como 18 mil reais que nós pagamos naquela altura por ela. Mas também ela me fez um outro pedido. Ela disse que ela estava casada há 9 anos e não tinha filhos. E eu disse assim, olha, a moto nós podemos trabalhar para conseguir. Agora, filho, só Deus pode dar. E uma boa notícia, agora no mês de fevereiro, eu recebi um telefonema que ela já está grávida e esse ano ela vai ter a sua primeira criança. Meus irmãos, tudo isso é possível porque nós estamos trabalhando e porque vocês estão nos ajudando. Faça um compromisso de melhorar a tua ajuda, melhorar a tua contribuição para que nós possamos chegar mais distante. Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, esse aqui é o pastor Enos. Ele não parece, mas ele é cego. No entanto, eu ouvi agora que ele é um grande pregador e ele está à frente de uma igreja. E esta aqui é a esposa dele. Quem sabe você que tem 2 olhos bons, 2 mãos boas, pode adotar este homem aqui. Se você disser, pastor Eliel, eu vou adotar, é mais um que a gente vai poder cuidar aqui para que o nome de Deus seja mais ainda glorificado. Deus abençoe.